Olá, eu sou Diego Amorim, chegou a hora da Semana em 5 Pontos, especial Eleições 2020. Os resultados das eleições municipais no primeiro turno foram conhecidos na noite de ontem. Em 7 capitais, o pleito terminou sem a necessidade de um segundo turno. Venceram Jean Loureiro, em Florianópolis, Rafael Greca, em Curitiba, Bruno Reis, em Salvador. Os 3 são do Democratas. O PSDB garantiu 2 capitais já neste domingo. Álvaro Dias foi reeleito em Natal e Cíntia Ribeiro também confirmou a reeleição em Palmas, capital de Tocantins. O PSD de Gilberto Kassab também liquidou a fatura ontem em 2 capitais. Alexandre Calil venceu na capital mineira Belo Horizonte e Marquinhos Trade em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ao longo desta segunda-feira e de toda a semana, nós vamos destrinchar para você todos os cenários, todos os números desse primeiro turno das eleições municipais para sabermos quem ganhou e quem perdeu nessa eleição de 2020, já antecipando que o Centrão ganhou muito. Vamos aos destaques de segundo turno em 4 capitais: Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife. Na capital fluminense, o ex-prefeito Eduardo Paes, do Democratas, ficou em primeiro lugar e enfrentará o atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, que garantiu a sua vaga no segundo turno. Ele que tem uma rejeição maior que a de Eduardo Paes, segundo as pesquisas mais recentes. Em São Paulo, o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, vai brigar com Guilherme Boulos, do PSOL, que conseguiu se firmar no segundo lugar, garantindo vaga no segundo turno. Em Porto Alegre, ao contrário do que apontavam as pesquisas, quem ficou em primeiro com a maioria aí do percentual de votos válidos foi o Sebastião Melo, do MDB. Manuela Dávila, que é do PCdoB, ficou em segundo lugar. Haverá segundo turno, então, na capital gaúcha entre Sebastião Melo e Manuela Dávila. No Recife, a disputa será entre primos, depois da delegada Patrícia definhar após o apoio de Jair Bolsonaro. Mendonça Filho, ex-ministro da Educação, não conseguiu chegar ao segundo turno, então a disputa ficou em família lá na capital pernambucana. João Campos liderou, do PSB, ele que é filho do ex-governador Eduardo Campos, morto naquele acidente aéreo, e Marília Reis, que também é deputada federal, assim como o primo, mas ela é do Partido dos Trabalhadores. Em São Paulo, o deputado federal Celso Russomano, do Republicanos, conseguiu confirmar aí já a sua fama. Começou bem nas pesquisas, mas terminou muito mal nestas eleições de 2020. Ele que foi apoiado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e ficou somente em 4º lugar na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Temos também aí no Rio de Janeiro o bolsonarista Marcelo Crivella, que igualmente recebeu o apoio de Jair Bolsonaro, mas como dissemos, está no segundo turno contra Eduardo Paes. O deputado federal Capitão Wagner, que é do PROS, também apoiado por Bolsonaro, vai para o segundo turno em Fortaleza contra o candidato da família Gomes, o Sarto, que é do PDT. Na eleição suplementar para o Senado Federal, lá no Mato Grosso, para escolher quem ia ocupar a vaga de juíza Selma, caçada por Caixa 2 e abuso de poder econômico, o Centrão levou mais uma. Carlos Fávaro, do PSD, foi eleito senador em Mato Grosso. A candidata lançada por Jair Bolsonaro, a Coronel Fernanda, ficou em segundo lugar e não garantiu a vaga. Em prefeituras de cidades menores, o apoio de Bolsonaro garantiu a vitória de Mão Santa, o folclórico ex-senador do Piauí, lá em Parnaíba, litoral do estado. A Val do Açaí, por exemplo, não foi eleita vereadora em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ontem, na comparação com pleitos anteriores, houve sim uma significativa demora para a atualização dos resultados das eleições. Isso chamou a atenção, a atualização que foi ocorrer mesmo de fato para valer já perto
da meia-noite. Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que a lentidão para a totalização dos votos ocorreu em razão de um problema no sistema do TSE. O Cláudio Dantas, de O Antagonista, informou que esse problema se deve a uma decisão de centralizar a totalização dos votos em Brasília, ainda tomada na gestão de Rosa Weber, que antecedeu Barroso à frente da Corte Eleitoral. Antes, a soma dos votos era feita por 27 supercomputadores nos próprios tribunais regionais eleitorais, com outras 27 máquinas de backup para emergências. Rosa Weber, segundo Cláudio Dantas, avaliou que o custo para manter esse sistema era alto demais e acabou não renovando os contratos. Passado o primeiro turno das eleições municipais, lembrando que o segundo turno vai ocorrer em 29 de novembro, lideranças do governo de Jair Bolsonaro tentarão fazer o que eles estão chamando de esforço concentrado para tentar destravar a pauta do Congresso, principalmente a pauta da Câmara dos Deputados, e avançar em temas que o Planalto considera serem importantes para a retomada do desenvolvimento econômico ainda em meio à pandemia da Covid-19. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, que é do PP, disse na semana passada, como noticiamos no Antagonista, que tentaria acordo para a votação de projetos como a Lei das Falências, a nova Lei do Gás, além dos vetos ao novo marco do saneamento básico e a proposta de autonomia do Banco Central, esta que já passou pelo Senado Federal, entre outras matérias. Continue acompanhando tudo conosco em oantagonista.com e, claro, no nosso aplicativo a mais para você que é assinante, que recebe esta newsletter de A Semana em 5 Pontos em primeiríssima mão e também tem acesso, por exemplo, a podcasts diários gravados por mim e por toda a equipe de O Antagonista. Um bom dia e uma boa semana.